Olá, muito bem-vindos ao canal Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura de um sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado como Deus é a nossa porção e a sua palavra é o nosso tesouro. 2 de setembro de 1877, no Tabernáculo Metropolitano. Tu és a minha porção, ó Senhor. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Salmo capítulo 119, versículo 57. Observe a estreita ligação entre privilégio e dever. Tu és a minha porção, ó Senhor. Esta é uma felicidade indizível. Eu disse que guardaria a tua palavra. Esta é a retribuição adequada para tal bênção. Toda misericórdia que o Senhor nos concede traz consigo uma obrigação que devemos reconhecer como gratidão. Observe com muita atenção a ordem em que o privilégio e o dever são apresentados. A bênção da graça vem primeiro e o fruto da gratidão em seguida. A graça concedida é a raiz e a resolução é o fruto que dela brota. Não é: eu disse que guardarei as tuas palavras para que tu sejas a minha porção, ó Senhor. Não. Primeiro a porção é desfrutada pela fé e então a resolução é formada. Tu és a minha porção, ó Senhor. Eu já te possuo. Portanto, se tu me ajudares, guardarei as tuas palavras. O dever para alcançar o privilégio é a lei. Graças a Deus que não estamos sob a lei, pois jamais obteríamos uma única bênção por meio dela. Mas o privilégio para alcançar a obediência ao Evangelho, que Deus nos conceda conhecer a plenitude do seu poder para santificar as nossas almas. O Senhor deve primeiro ser a sua porção antes que você seja capaz de guardar as suas palavras. Como pode um homem guardar o que não recebeu? Sem Deus como nossa porção, de onde virá a força para cumprir um dever tão difícil quanto guardar as palavras de Deus? Cuidem todos vocês para não inverterem a ordem. Não coloquem a carroça na frente dos bois, como diz o velho provérbio. Deixem que todas as coisas aconteçam em seu devido tempo e mantenham a sua devida ordem, pois o mal surge da invenção da ordem das coisas. Primeiro, recebam da graça divina até que possam dizer: Tu és a minha porção, ó Senhor. E então ofereçam por meio do serviço diário aquilo que Deus operou em vocês e digam: guardarei as tuas palavras. Cada posse não apenas envolve serviço, mas serviço apropriado. Assim como cada planta produz sua própria flor, o princípio geral que exige serviço tem uma aplicação particular, pois cada benefício específico do Evangelho está ligado a algum serviço evangélico específico. A dádiva indizível de ter Deus como nossa porção agrega a peculiar excelência de guardar a palavra de Deus. E um dos objetivos deste sermão será mostrar que isso não é de modo algum um arranjo acidental, mas sim uma verdadeira. A conexão realmente existe e deve ser reconhecida com sinceridade por todo filho de Deus. Porque você pode dizer: Tu és a minha porção, ó Senhor. Você também deve acrescentar: guardarei as tuas palavras. Comecemos então onde o texto começa com a posse infinita. Tu és a minha porção, ó Senhor. Aqui observemos primeiramente uma clara distinção. O salmista declara que o Senhor é a sua porção, em contraste com a porção dos ímpios. Estes muitas vezes têm a sua porção nesta vida, aumentam em riquezas. O Salmo 73 oferece uma descrição completa e detalhada dos ímpios em seu auge e glória, quando os seus olhos saltam das órbitas de gordura e têm mais do que o coração pode desejar. Mas Davi não desejava compartilhar de suas alegrias efêmeras. Ele buscava a sua felicidade em outro lugar, olhando para o Criador em vez das criaturas e para a eternidade em vez do tempo. Aquilo que os pecadores valorizam, eu renuncio.
Senhor, basta que tu sejas meu. Tu és a minha porção, ó Senhor. É melhor ter o nosso bom Deus do que todos os bens do mundo. É melhor ter Deus como nosso tudo do que ter tudo e estar sem Ele. Aquele que possui Deus vive junto à nascente e bebe da fonte que jorra eternamente. Aquele que possui os melhores bens materiais, à parte dele, bebe apenas dos restos imundos que permanecem nos cantos das cisternas quebradas da terra. O que é todo o universo comparado com aquele que o criou? O que são os prazeres vis do pecado comparado com a plenitude da alegria que sempre habita à direita de Deus? Davi diz: Tu és minha porção, evidentemente em oposição à porção futura dos ímpios. Sobre os ímpios, Deus fará chover laços, fogo e enxofre, e uma tempestade horrível. Esta será a porção do seu cálice. Os ímpios terão um despertar terrível do seu sonho de segurança. Acordarão em outro mundo para descobrir que suas riquezas desapareceram, que suas alegrias se foram para sempre e que sofrerão eternamente a perda de todas as coisas, permanecendo completamente arruinados. Para eles, uma desgraça indizível está preparada, e uma ira como um furacão feroz se abaterá sobre suas almas culpadas sem fim. Mas tu és minha porção, ó Senhor. Para mim não haverá laços mortais na vida, nem tempestade horrível na morte. Enquanto eu permanecer neste corpo, serei alimentado pela tua bondade, e quando eu adormecer e depois despertar à semelhança do meu Redentor, encontrar-me-ei na posse eterna do meu Deus, que é meu em tudo. A distinção não termina aqui. O salmista Davi fez aqui uma distinção entre sua verdadeira posição e os confortos terrenos com os quais o Senhor o havia agraciado. Ele era rei e possuía muitos bens, mas nenhum deles lhe pertencia por direito. Alguns do povo do Senhor não sofrem com a pobreza extrema. Pelo contrário, são abençoados com muitos confortos pelos quais deveriam louvar a Deus dia e noite, mas nenhuma dessas coisas constitui sua herança peculiar como co-herdeiros com Jesus. Amados, seja o que for que tenhamos neste mundo, somos obrigados a voltar nossos olhos para Deus e dizer: esta não é minha porção, tu és minha porção, ó Senhor. Os confortos desta vida são como a mesada de um jovem, não são a herança da qual ele é herdeiro, na qual entrará quando chegar a plenitude dos tempos. As misericórdias presentes são um gole pelo caminho, uma porção comida para saciar a fome. Nossa refeição completa será saboreada na grande ceia do Cordeiro. Somos como Abraão, Isaque e Jacó, em Canaã, habitando em tendas, como estrangeiros e forasteiros. Os rebanhos e manadas que pastam ao redor do nosso acampamento são muito valorizados, mas ainda assim não os consideramos como nossa porção. Canaã em si é a porção da nossa herança da aliança, e nada mais nos contentará. Aguardamos uma cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Ó amados, cuidem para sempre fazer das coisas comuns a sua porção. Se as riquezas aumentarem, não ponham o coração nelas. Se Deus os agraciar com uma família saudável e feliz, se vocês mesmos estiverem em bom estado de saúde física, se seus negócios prosperarem e se o Senhor derramar sobre vocês misericórdias temporais de um chifre cheio, ainda assim, nunca façam dessas coisas os seus ídolos. Vivam acima delas e digam: não posso ser abalado por essas coisas. Tu és minha porção, ó Deus. Creio que Davi levou essa distinção para a eternidade. Alguns pensam no céu de uma forma, outros de outra. A comunhão com crentes de todas as épocas é o grande desejo de alguns. Outros anseiam pelo paraíso como um lugar de conhecimento ampliado, para conhecerem assim como são conhecidos, e um terceiro se alegra nele principalmente como um refúgio de descanso. Há razões para cada uma dessas formas de desejo, mas
Em relação ao céu, este é o pensamento principal do crente, que ele estará com Deus e que Deus será para sempre a sua alegria e bem-aventurança. Nenhum pecado ocultará o brilho da glória de Jeová dos nossos olhos. Nenhuma dúvida perturbará a profunda calma do nosso desfrute do amor de Jeová quando, por insensatez, entrarmos na nossa porção. Estaremos para sempre com o Senhor e nada mais ou melhor pode ser imaginado. Deus é o nosso céu. Quem tenho eu no céu além de ti? Façam então uma distinção clara entre as coisas que se veem, que não são a vossa porção, e as coisas que não se veem, que são a vossa verdadeira herança, entre as alegrias temporais e passageiras que nos divertem pelo caminho, e a felicidade duradoura e eterna que nos satisfará no fim. Não permita que nada rivalize com o bem supremo em seu julgamento ou em seus afetos, mas clame sempre: ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei. Observe agora a afirmação positiva: Tu és a minha porção, ó Senhor. Ele declara isso deliberadamente no silêncio de sua alma. Quanto aos ímpios, eles se vangloriam da sua prosperidade, cingindo-se de orgulho como com uma corrente de ouro. Mas eu não ouso buscar a minha alegria em tais coisas. Tu és a minha porção, ó Senhor. Entrar num recanto tranquilo, comungar com o próprio coração e aquietar-se, e então encontrar a alma a deleitar-se na riqueza que encontra no seu Deus, esta é a verdadeira felicidade. Deixem os mundanos tagarelarem à vontade e deixem a trombeta da fama soar os seus toques mais altos para os seus prediletos. Não invejaremos os seus ricos ou os seus grandes homens, contando que, no fundo do nosso espírito, possamos sentir que o próprio Eterno declarou: eu serei o seu Deus. A nossa porção é de longe a melhor. Quer tenhamos pouco ou muito, a nossa vida após a morte é o nosso verdadeiro tesouro, pois então desfrutaremos plenamente do nosso Deus. Esses armazéns e celeiros, bancos e cofres de ferro, não podem guardar nossa porção. Eis que o nosso tesouro está seguro, onde nem a traça nem a ferrugem o corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. É digno de nota que esta clara afirmação feita por Davi não é apenas sentida em seu próprio coração, mas é proferida no lugar mais solene, na presença de Deus. Ele se dirige ao Deus onisciente e percrustador e clama: Tu és a minha porção, ó Senhor. Embora eu esteja diante de Ti, grande Deus, diante de Ti, que podes me ler por completo, ainda assim ouso fazer a minha reivindicação. Tu sabes todas as coisas e sabe que eu te escolho para ser meu em tudo. Embora eu contemple o Teu esplendor, que faz os anjos cobrirem os seus rostos por causa da sua glória excessiva, ainda assim eu chamo esse esplendor de meu. Por maior que sejas, eu te adoro com tremor, mas ainda assim a minha fé chama a tua grandeza de minha. Tu és a minha porção, nada menos que tu mesmo, ó infinitamente glorioso, onipotente, 3 vezes santo Jeová. A minha alma não limita a sua humilde reivindicação, nem se contenta com uma parte de ti. Mas tu, Pai, Filho e Espírito Santo, tu, um só Deus, tu mesmo é a minha porção. Percebes quão plenamente convicto de seu interesse no amor divino um homem deve estar para ousar falar assim na presença da majestade infinita e desafiar o julgamento divino sobre a sua reivindicação? Veja, ele fala no presente. Há muitos cuja religião se baseia em será, esperanças e confianças, mas a fé de Davi estava no presente. Tu és a minha porção, ó Senhor. Há coisas que ainda não recebi, mas já me apeguei ao meu Deus. Muitas coisas eu busco alcançar, pois tenho aspirações ainda não realizadas e ambições espirituais ainda não satisfeitas. Mas Tu és agora o meu Deus, apesar das minhas fraquezas e falhas. Sim,
Ainda hoje, meu Deus, Tu és a minha porção. Nesta hora, o meu amado é meu e eu sou dele. Eu sei em quem tenho crido. Sei que ele se entregou a mim, assim como eu me entreguei a ele. Sem dúvida, Tu és, neste exato momento, a minha porção, ó Senhor. Que o Senhor vos ensine, irmãos e irmãs, a falar com a mesma confiança. Se verdadeiros crentes, você tem o direito de falar, pois simplesmente declaram um fato. Não se contentem em deixar tal questão em aberto. Busque a certeza absoluta. Ore ao Senhor para que Ele lhe dê plena segurança na fé, para que você possa sempre dizer sem hesitar: Tu és a minha porção, ó Senhor. Agora detenhamo-nos por alguns instantes enquanto meditamos sobre a própria porção, um assunto que poderia exigir muitas horas para ser plenamente considerado. O texto contém uma descrição inteligente dessa porção. Tu és a minha porção, ó Senhor. O salmista menciona imediatamente o próprio coração e centro de sua riqueza espiritual. Tu és a minha porção, ó Senhor. Que porção ilimitadas! As autoridades paroquiais delimitam os limites da paróquia e os grandes homens fazem levantamentos de suas propriedades, mas ninguém pode delimitar ou fazer um levantamento completo desta herança dos santos. Um homem faz um balanço no comércio ou senta-se para equilibrar suas contas. Aqui não há como fazer um balanço. Para o Deus infinito não há cálculos. Os números se perdem e até mesmo a imaginação é absorvida. Nossa herança supera a de todos os homens do mundo juntos. Sim, e a menos que possuam algo semelhante, nem mesmo os anjos poderiam competir conosco. O próprio céu não é um tesouro tão vasto quanto o Deus do céu. Como devemos valorizar uma herança que não conhece limites? De fato, irmãos, precisamos de algo ilimitado. Nossa alma anseia pelo infinito. Apelo àqueles de vocês que foram favorecidos pela divina providência com prosperidade além do que esperavam. Vocês sentem que isso preenche suas almas? Vocês se contentam em que Deus lhe dê o que Ele quer, mas encontram satisfação nos bens terrenos? E seus filhos são um conforto para vocês? E sua casa está repleta de todo tipo de bens, e vizinhos amigáveis falam bem de vocês? Ainda assim conseguem encontrar repouso perfeito nessas coisas? Elas lhes proporcionam uma alegria interior que preenche o coração? Eu sei que não. Mesmo que vocês fossem tão favorecidos quanto o próprio Salomão, que, mais do que qualquer outro homem, desfrutou deste mundo presente, ainda assim chegariam à conclusão do próprio Salomão: vaidades de vaidades, tudo é vaidade? Para um homem regenerado, esta vida é como um pássaro dentro de um ovo, recém-despertado para a vida. Por mais confortável que o ovo lhe seja à sua maneira e de acordo com o seu modelo, à medida que a vida se torna vigorosa, ele deseja mais espaço. Ele precisa de espaço, quer sair de sua prisão e vagar livremente. As coisas que vemos são uma prisão para a alma. Nosso espírito precisa de mais ar, mais espaço para respirar. Quando um homem pode verdadeiramente dizer: meu Deus, Tu és meu, ele tocou os confins do infinito e alcançou o ápice de seu espírito, onde pode lançar âncora e não mais tentar o mar turbulento do desejo. Quando alcançamos Deus, nossa alma está em paz, mas não antes disso, pois então a alma imortal alcançou o Deus imortal e o destino eterno é selado com a felicidade pelo amor eterno. Embora essa herança seja ilimitada, quão eterna ela é. Um homem que tem o Senhor como sua porção possui um domínio pleno para a eternidade. Seu arrendamento jamais se esgotará e não haverá necessidade de renovação de vidas, pois há uma única vida da qual depende nossa posse, e essa é a eterna. Porque eu vivo, vós também vivereis. Aquele que recebe a Deus possui um direito inalienável.
ele tem em si um amigo que não pode mudar, que não pode falhar, que não pode deixar de ser, nem deixar de ser a fonte de bem-aventurança para aqueles que o possuem. Dessa porção o tempo não pode nos privar, nem a morte nos roubar, nem o juízo nos privar, nem a eternidade nos despojar. Ah, este Deus é o nosso Deus para todos sempre. Ah, vós mundanos, todos os vossos bens murcharão como a cabeça de Jonas, mas o nosso Deus será o nosso escudo e a nossa imensa recompensa pelos séculos dos séculos. Assim como o Senhor é uma porção permanente, também o é uma porção adequada, plenamente suficiente para satisfazer a alma. O homem foi feito à imagem de Deus, e nada o satisfará senão Deus, a cuja imagem foi criado. O maná era alimento apropriado para o homem, e o próprio Deus é sustento apropriado para o homem de Deus. Somente no Senhor a mente e o coração podem encontrar aquilo que todas as suas faculdades necessitam para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. Quando renovadas pela graça, nossas faculdades são adaptadas para receber a Deus e para nos alegrarmos nele. E, portanto, a plena posse de Deus é o anseio do coração. Em Deus há alimento para a memória, que contempla o passado, e para a esperança, que vislumbra o futuro, para o discernimento, que pondera, e para a vontade, que decide, para os afetos, que se apegam, e para a imaginação, que cria. Não há nenhuma capacidade da humanidade que seja propriamente parte do homem criado por Deus que não encontre sua devida esfera e lugar em Deus. Como a minha porção me convém. Adão não se sentia mais em casa no paraíso do que eu me sinto em meu Deus. Pela graça, minha alma é conduzida a um lugar de doce contentamento e se deleita na abundância da paz. Esta porção é plenamente satisfatória. Nada mais jamais saciará a terrível fome da alma humana, que, como a sepultura, sempre anseia por mais. Mas o Deus infinito preenche o coração, e aquele que recebeu o Senhor como sua porção tem tudo o que pode desejar. Todos os meus vastos poderes podem desejar em ti encontro plena. Você pode se sentar e imaginar tudo o que poderia desejar, e então, se contemplar seu Deus corretamente, verá que ele supera todos os seus desejos. Jamais, nem mesmo na eternidade, você será capaz de conceber uma alegria que ultrapasse a de seu Deus, uma bem-aventurança que o supere. Em seguida, queridos amigos, o Senhor é uma porção edificante. O homem é gradualmente transformado à imagem daquilo que ama. Aquele que tem a sua porção neste mundo torna-se mundano. Quando um homem se dedica a qualquer atividade, primeiro a molda, depois ela o molda. Dizemos que um homem cavalga um hobby, mas depois de um tempo o hobby cavalga o homem. Vocês verão isso acontecer. Ora, se um homem busca a sua riqueza nas coisas desta vida e cobiça o ouro, tornar-se-á metálico, duro e insensível. Aquele que vive para aumentar as suas terras logo se torna terreno. Perseguir coisas carnais degradará o homem, limitará a sua mente e o manterá cativo ao materialismo vil. Aquele que ama acumular para satisfazer a sua cobiça, contando os seus tesouros, que criatura miserável se torna. Muito melhor ser um pobre esquilo que no devido tempo desfruta do pequeno estoque de nozes e bolotas que acumulou, do que acumular para nossos herdeiros, que rirão de nós por nossos esforços. O mundano é pouco melhor que a toupeira, que cava a terra e nunca vê o sol. Terra, 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 nada além da terra importa ao coração carnal. Suas faculdades são todas pressionadas para baixo e forçadas a se adaptar à sua esfera rastejante. Nada é mais degradante do que cobiçar a si mesmo. E quanto mais um homem egoísta possui, mais vil se torna. Mas se a nossa porção é o Senhor, nossa alegria nele eleva nossos pensamentos e purifica nossas emoções. A cobiça, o egoísmo,
A mundanidade, tudo desaparece quando Deus é tudo em nós. Se Deus é nosso, buscamos ser como Ele, tornamo-nos seguidores de Deus como filhos amados. Aquele que tem essa esperança nele, purifique-se a si mesmo. Aquele que possui a luta, está cheio de luta. Aquele que tem Deus, está cheio de Deus. O Espírito Santo nos transforma até que, finalmente, nos torna aptos a habitar com Ele para sempre.